Olá, meu nome é Leandro, trabalho na empresa Amplimed e esse vídeo tem como objetivo principal ensinar você, aluno de odontologia, como preencher o prontuário do paciente na clínica integrada da UNO Chapecó. No dia da apresentação a gente ouviu vocês, a gente ouviu várias alterações que seriam necessárias para o início do sistema e esse vídeo já tem todas essas atualizações feitas. Na primeira parte, a gente vai entrar no sistema, e o endereço é basicamente esse que está aqui em cima, que é o uno.amplimed.com.br. Esse endereço vai ser aberto no computador dentro do consultório. Ao abrir o sistema, você vai ser direcionado a uma página onde você vai poder escolher qual o grupo SIAB que você está atendendo. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você escolhe o grupo, é no momento que ele vai mostrar quais pacientes estão agendados para esse grupo. Outra questão extremamente importante é que eu consigo acompanhar aqui e ver que eu estou com um paciente que é o Leandro Segalin. Já sei qual que é o procedimento que ele veio fazer aqui, então é uma primeira consulta odontológica. Eu já tenho informação que ele está esperando, que ele chegou às 19h39. E que eu tenho também essa informação que está em roxo aqui embaixo, que é o nome do aluno que vai atender. Então é muito importante vocês prestarem atenção, porque aqui a gente vai conseguir ver. O paciente Márcia, por exemplo, é um paciente da Ana Carolina. Aqui a gente tem o paciente... Após encontrar o seu paciente, você vai saber o nome dele, vai saber o horário que ele chegou, já vai ter todas essas informações. Então, nesse momento, você vai até a recepção e vai chamar o paciente pelo nome. Isso é uma das coisas também que principalmente o professor Mauro, o professor Diogo, prezaram muito para essa questão, que é uma pessoalidade na hora do atendimento. A gente vai sair e chamar o paciente pelo nome, não vai ser chamado pelo painel. Muito importante comentar isso. Depois que vocês chamarem o paciente para o consultório, vocês vão poder clicar em atender. Percebam que vocês só podem clicar em atender se o paciente estiver como esperando, tá? Se ele estiver em qualquer um dos outros status, vocês não vão poder atender eles, tá? Isso é para evitar erros, para evitar que a gente às vezes atenda um paciente de forma errada. Vou clicar aqui em atender no paciente Leandro e ele vai me direcionar para a tela de consulta, tá? Dentro do prontuário do paciente, você vai ter uma série de opções. E elas vão funcionar nesse sistema de abas que vocês estão vendo aqui em cima, onde eu estou com o mouse. Eu vou começar explicando como funciona a parte padrão, que é a primeira parte de preenchimento. O sistema já entende que eu estou fazendo uma primeira consulta odontológica, então ele já traz dentro da anamnese as perguntas que têm que ser preenchidas, tá bom? Essas perguntas também foram todas passadas para nós, e vocês precisam preencher todas essas perguntas. Se vocês quiserem ver qualquer tipo de histórico do paciente, o histórico vai ficar disponível nessas bolinhas aqui. Então basta clicar na bolinha e vocês vão conseguir ver o que está escrito dentro do prontuário. Vou poder clicar e eu posso passar, inclusive, com a seta do teclado para a direita ou para a esquerda e ver as consultas antigas desse paciente, né? Aqui eu estou dando um exemplo, esse paciente está com o prontuário vazio. Mas no caso de vocês vão poder ver os prontuários, inclusive da medicina, da fisioterapia. Então é muito legal que vocês já vão ter uma base do que já foi escrito para esse paciente, caso ele já tenha passado em qualquer uma das outras clínicas, né? Então isso é extremamente importante. Outro fato importante que vocês têm aqui dentro da consulta padrão e logo aqui embaixo é o preenchimento do CID. O preenchimento do CID na UNO Chapecó é obrigatório. Então a gente precisa pesquisar ou pelo código da patologia, eu consigo pesquisar, ou também consigo digitar aqui a própria patologia e ter todas as informações. Em caso de dúvidas ou de qualquer coisa nesse sentido, existe uma pesquisa avançada do CID, que a gente pode fazer a pesquisa por capítulo, e depois pesquisa por grupo, e depois pesquisa por categoria, e chega no CID específico. Mas é muito importante comentar que o CID é obrigatório, tanto para motivo de pesquisa depois, quanto para nível de relatórios, ele é extremamente importante de ser preenchido. Na direita, vocês devem ter percebido que a gente tem todas as informações do paciente, e conforme o paciente tem mais informações, vocês vão ver mais informações desse paciente, vocês também conseguem clicar em ver mais e ver detalhes dessas informações do paciente. Aqui também a gente vai ter uma foto do paciente que vai ser tirada na recepção,
através de uma webcam. Então é muito importante até para a gente, em últimos casos, olhar se realmente esse paciente é o paciente que eu estou atendendo, né? Então é uma segurança tanto para o paciente, tanto uma segurança para vocês, para que vocês estejam atendendo o paciente correto. Outro fator muito importante que vocês têm aqui dentro do padrão ainda é a possibilidade da geração de documentos. Então basta eu começar a digitar aqui um documento que eu preciso, por exemplo, um atestado, e aí eu posso selecionar qualquer um desses atestados que estão aqui presentes. Então, por exemplo, vou puxar um atestado de consulta, vem o atestado aqui, eu posso clicar em imprimir. Todos esses modelos de documentos, eles foram previamente criados e vocês têm à disposição todos os documentos também de medicina. Então, os documentos funcionam de forma compartilhada. Caso seja necessário criar mais documentos, vocês podem entrar em contato com as meninas da recepção, passar esses documentos e a gente define e cria esses modelos para vocês, porque isso ajuda muito na hora de entregar documentos para os pacientes, né? Então a gente já vai ter esse controle. Outra aba que vocês têm aqui também é a aba de prescrições, que funciona no mesmo formato. Eu posso apertar para baixo e ver todos os medicamentos que eu tenho disponível nessa lista de medicamentos. Caso eu não tenha ou você precise escrever, você também é um texto livre, então você pode escrever aqui, isso também funciona dentro dos documentos e basta clicar em imprimir. No momento que você clica em imprimir, ou documento ou prescrição, ele vai exigir um PIN de um professor. Então é muito importante que o professor sempre vai poder avaliar o que está sendo impresso e a folha vai sair na única impressora que está na recepção. Então também isso é muito importante comentar que existe apenas uma impressora e você precisa ir buscar esse papel nessa impressora, assim como funciona hoje na medicina, né? Então ele já vai sair completo. Funciona da mesma maneira aqui na questão dos documentos, que você pode escrever, pode clicar também em imprimir, ele também vai pedir o PIN da autenticação do professor. Até porque todo documento gerado depende de uma prévia análise do professor e depois a gente vai ter toda aquela questão do carimbo e assinatura para que esse documento seja válido. Na segunda parte, a gente criou uma abinha chamada personalizado. Nessa abinha personalizado, a gente também pode apertar para baixo aqui nesse campo de modelos personalizados e ele vai mostrar todas as fichas personalizadas. Por quê? O padrão ele ficou definido como algo mais genérico e mais objetivo para a gente conseguir também dividir essa informação entre todos os cursos, né? Então é mais algo mais genérico. Nessa parte de personalizado, a gente vai ter todas as fichas específicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma escala de ansiedade, eu tenho aqui o prontuário cirúrgico odontológico, eu tenho uma avaliação ortodôntica e é muito simples também adicionar mais documentos, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui um prontuário cirúrgico, ele já veio aqui, basta eu fazer todo o preenchimento desse documento aqui mesmo em texto, tá? Ele funciona como uma espécie de Word que vocês vão ter também. Vocês, inclusive, podem ver todos os documentos que já foram feitos, tá? Então, eu posso clicar nessas abinhas aqui das datas e ver documentos que já foram feitos. No caso, se eles existirem, né? Aqui eu tenho 2 documentos vazios, mas eu vou conseguir ver também todos os últimos documentos que foram preenchidos para esse paciente. Eu vou ter todas essas informações aqui também. Para trocar de documento, basta apagar o que está em cima, apertar para baixo aqui de novo e escolher outro documento. Então é extremamente simples e também aqui é legal porque a gente pode ter uma gama muito grande de medicamentos e atender qualquer tipo de especialidade. Então isso que é interessante comentar, né? A gente adicionou a aba que permite a gente adicionar uma série de documentos e caso seja necessário adicionar mais documentos, eles vão começar a aparecer aí automaticamente, digamos assim, né? Conforme o pessoal nos passa para inserir, a gente insere eles ali e eles vão aparecendo e vão ficando disponíveis para vocês também. Por terceiro lugar, a gente tem uma abinha chamada odontologia. Depois de clicar na aba de odontologia, você vai ser direcionado ao odontograma. Na esquerda, a gente tem as opções de clicar em cima de cada dente, tá? A gente também tem as opções das legendas, que vão indicar o que tem, o que aconteceu com cada dente. E na direita, a gente tem todas as informações também sobre como está a evolução desse paciente. É muito importante comentar aqui. Para eu fazer uma edição ou para eu colocar qualquer opção aqui dentro, basta eu clicar em cima do dente
Ele vai me mostrar qual é o status, então eu posso verificar se isso necessita tratamento, se o tratamento está em andamento, se está finalizado, vou ter todas as opções. E eu também tenho a opção de selecionar o que eu fiz em cada face do dente. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu vou dizer que eu já fiz, o tratamento foi finalizado, na face oclusal eu fiz uma restauração. Aqui eu vou definir, vou descrever especificamente o que eu fiz com esse dente, tá? Então isso é bem importante comentar. Então aqui eu vou escrever o específico. Então, por exemplo, esse dente foi restaurado, né? Então a gente vai ter restaurado. Tenho toda essa informação aqui. Vou clicar em salvar tratamento e pronto, ficou verdinho, porque então esse dente já passou por um tratamento e a gente ficou com uma bolinha amarelinha aqui, que significa que eu fiz uma restauração nesse dente na face oclusal. Então é isso também bem importante comentar. Aqui embaixo eu consigo conferir todos os últimos históricos também desse paciente, tá? Então eu vou ver tudo que eu tenho a evolução geral dele, porque então o objetivo aqui é um campo de texto para que vocês escrevam a evolução geral. Isso também nas conversas com o professor Mauro, o professor Diogo, é o que a gente preza, é o mais importante que vocês têm que preencher, né? O descritivo, né? Não tanto a visão do odontograma, claro que o odontograma ajuda muito, até para que a gente tenha uma visão mais geral, digamos assim, da arcada dentária do paciente, mas o importante é a parte descritiva, tá? E aqui embaixo eu vou conseguir conferir todos os históricos desse paciente, tá? Depois disso, a gente vai poder navegar também dentro das abas. Então, por exemplo, volto para a aba padrão, vou para a aba do odonto, vou para a aba personalizado. Isso vocês podem fazer a qualquer momento, então é importante comentar aqui como funciona essa dinâmica do atendimento. E por último, eu vou mostrar para vocês que a gente também tem aqui a opção que é os anexos e mídias, né? Nos anexos e mídias, durante a apresentação, a gente percebeu que teria que ter um modo mais fácil para que vocês conseguissem fazer o upload das imagens do paciente, né? Então, para que eu não precisasse ficar aqui clicando em adicionar mídia, adicionar isso aqui direto pelo computador. Então, a gente criou um endereço que está disponível aqui em cima, que é esse bit.ly/upload1, que vai direcionar vocês diretamente para este site. E nesse site a gente vai conseguir apenas escolher o nome do paciente e ele vai abrir para que eu faça o upload diretamente pelo celular. Então isso facilita muito porque a gente consegue tirar várias fotos em sequência. Bom, então depois de fazer todo o preenchimento dessas abas, tanto da aba padrão, quanto da parte odontológica, quanto da parte do personalizado, fazer o upload das imagens através do seu celular, então nesse momento você pode chamar um professor até a mesa, que ele vai fazer a verificação dessas informações que você preencheu, ele vai verificar como é quais as abas você utilizou para preencher isso, por exemplo, e agora a gente vai poder clicar no encerrar e sair. Nesse momento, o professor vai poder digitar o PIN dele. Esse PIN é como se fosse uma assinatura desse prontuário. Então é importante para ter essa verificação, né, que esse prontuário está sendo assinado por um dos professores. É uma segurança para a universidade, uma segurança para o aluno e uma segurança para o professor também, né? Então é muito importante. Vou digitar aqui o PIN. Digitei OK. Pronto, ele vai encerrar essa consulta, vai salvar todo o conteúdo que eu fiz e vai finalizar esse paciente. Feito isso, tá ok, tá feito por completo o processo dentro do sistema ApplyMed. Então o paciente está finalizado, aqui a gente tem todas as informações e eu também consigo ver quem foi o paciente que atendeu ele, certinho? Muito obrigado pela atenção, bom atendimento!